dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar os medos e voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre controle. Por que você precisa controlar tudo? Por que você não consegue muitas vezes dividir algumas situações que poderiam te dar mais tempo, poderiam deixar você mais tranquila, com a mente mais calma? Por que você tem que controlar tudo? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia aqui, para que a gente possa refletir sobre coragem, sobre medos, para que você possa mudar a sua vida. Sempre há tempo de você mudar a sua vida, guarda isso sempre. Todo dia é uma grande oportunidade para você começar uma grande mudança na sua vida. Não importa o que você fez ontem. O ontem, como eu sempre digo, o ontem não existe. O ontem, já foi. É uma página virada da sua história. O que você faz hoje é o que importa. É o que você faz diante das circunstâncias que você tem, é o que importa. Pode ser que a sua situação esteja difícil, pode ser que você não veja saída, pode ser que nesse momento te falte clareza, e isso acontece, mas você precisa entender que se você não agir, se você não construir novamente essa musculatura chamada coragem, nada vai acontecer na sua vida. A coragem que muitas vezes você acha que precisa, que você diz, eu não tenho coragem de fazer uma mudança de vida, eu não tenho coragem de sustentar uma decisão que eu preciso tomar, eu não tenho coragem de sair de um casamento, eu não tenho coragem de fazer uma mudança de carreira, eu não tenho coragem muitas vezes de botar limites, terminar uma relação tóxica. Essa coragem, ela tá aí, você não precisa dela, você precisa fazer com que essa musculatura novamente ela esteja ativa. E qual é o exercício para que essa coragem ela fique forte novamente para você, e você haja e você construa uma vida que é boa para você, o que eu chamo de vida de coragem? Você precisa exercitar esse músculo chamado coragem com pequenas ações. Às vezes a gente fica muito concentrado achando que uma mudança de vida, e é muitas vezes complexa por circunstâncias, pela sua vida, pela sua história, pelas pessoas que estão ao seu redor, e a gente acha que tem que dar um salto gigantesco, tem que fazer um ato heróico. E não, essa coragem ela é construída passo a passo, com pequenas ações todos os dias. Então, se você está com a vida travada hoje, entenda que é muito importante você voltar a agir. A ação gera transformação, nada vence a ação. Pode ter certeza disso. E coragem, na própria palavra, já fala, ação, agem, é ação, coragem, de coração, agem de agir, agir com o coração. Eu tenho certeza que a vida que você merece, ela está à sua disposição, desde que você, claro, lute por ela, desde que, claro, você pague o preço. E aí não é um preço apenas monetário, em algumas situações, mas é o preço de sustentar as suas decisões. Essa é sempre a parte mais difícil, sustentar as decisões. Diz de onde você está falando, porque a gente vai começar a falar sobre por que você precisa controlar tudo. Você vai entender, talvez, se você se identifica com esse perfil, alguém muito controlador, controladora, por que você tem isso? E talvez você hoje aqui vai descobrir a causa de ser uma pessoa tão controladora. Ser uma pessoa controladora é ruim, ou gata? Em grande parte, sim. Em grande parte sim, porque há uma ansiedade constante, há muitos pensamentos, há um padrão de quase não descansar, porque eu preciso ter controle de tudo para que tudo dê certo. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Ana Maria Gonçalves. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Edivânia Gomes. Oi, Edivânia, que legal você aqui, seja bem-vinda. A Elaine Cristina Serra também por aqui. A Dirlene Porto mais uma vez. Oi, Dirlene, seja bem-vinda. A Suzana Oliver. Oi, Suzana, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dirlene. A Edivânia fala de Minas Gerais, que legal. Elza Feijó também por aqui. A Dirlene do Rio Grande do Sul.
Daqui uma semana eu vou estar pertinho, eu vou estar em Santa Catarina, em Florianópolis, para participar da primeira maratona da minha vida. A Patrícia HV também por aqui, seja bem-vinda, bem-vindos a todos. Vamos começar então a nossa conversa de hoje. Por que você precisa controlar tudo? Aliás, eu vou te pedir um favor. Talvez você conheça alguém que seja extremamente controlador, controladora. Manda essa live para ela. Manda como se você não quisesse nada. Tem aí um aviãozinho, manda para ela, porque talvez essa conversa que a gente vai ter hoje aqui ajude essa pessoa a entender por que ela é tão controladora e a partir daí, claro, ela vai tomar a decisão se ela quer continuar desse jeito, porque, como eu disse, ser controlador tem uma carga muito grande nas costas. Quem é que se identifica com isso de ser uma pessoa controladora? Diga eu aqui, escreva eu para eu saber. Vamos começar como nós sempre fazemos aqui nas lives Vida de Coragem, de segunda a sexta ao meio-dia, com uma frase. Eu trouxe uma frase de Epicteto. Epicteto se escreve Epicteto, que foi um filósofo estoico. O estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia, mas se popularizou em Roma. E nos últimos anos ela voltou aí, principalmente com as redes sociais, a bombar. E eu gosto muito do estoicismo, estudo já há alguns anos, me aprofundei muito nisso e vou trazer essa frase do Epicteto para a gente começar a nossa conversa. Abre aspas para o Epicteto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase eu errei, seja bem-vinda. Essa frase ela resume muito bem o que a gente vai falar aqui. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E a gente precisa admitir isso, porque nós muitas vezes queremos fazer e tentando controlar todas as situações e variáveis. E isso, claro, tem um porquê. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você refletir, para você já começar a entender por que, se você tem esse perfil controlador, por que você tem esse perfil? Vou te fazer a pergunta e eu queria que você refletisse. Você tem medo que aconteça exatamente o que se você deixar de controlar determinada situação ou determinadas pessoas? Qual é o medo que você tem? O medo é um grande alerta para garantir a nossa sobrevivência, porque o medo é uma emoção, anota aí, o medo é uma emoção. Então, a gente precisa entender que o medo, muitos dos medos que nós temos, eles foram aprendidos pelas experiências de vida que nós tivemos. Faz sentido isso para você? O medo é uma emoção e muitos medos foram aprendidos. Existe o medo real, que é aquele que, por exemplo, eu estou lá num zoológico e aí, do nada, um tigre escapa e fica na minha frente. Esse é um medo real, porque existe um tigre ali na sua frente faminto. E existem os medos imaginários. E por isso que essa pergunta é importante para você que é controlador, Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Eloide, seja bem-vinda também. Qual é o medo que você tem se você deixar de controlar as circunstâncias ou as pessoas? Começa a buscar isso dentro de você. A Elis, seja muito bem-vinda. A Edivane, olha só, quando eu tentava controlar, era por medo de deixar ir e ficar só. Assim tinha medo da mudança e de encarar a mim mesma. Ótimo, excelente. A Edivânia olhou com profundidade para essa pergunta, porque o excesso de controle esconde, na verdade, um medo. Existe um medo de perder alguma coisa, como ela colocou aqui, medo de ficar só, de ficar sozinha. Então, se eu controlo a situação ou as pessoas, a chance dessa pessoa ou dessa circunstância ir embora diminui. E como é que eu vou fazendo isso na minha vida? Eu vou buscando muitas vezes me sacrificar. Como assim, Ogata? Como que eu vou me sacrificando? Eu vou querendo fazer tudo perfeito. Eu estou sempre disponível para os outros. Eu não deixo nem os outros fazerem algo, porque para eles, se tem alguém fazendo, melhor ainda. E aí eu me sinto útil. E eu sou útil para essa pessoa. Eu estou controlando essa situação.
Então, comece a pensar também, a perceber que talvez você não se identifique como alguém controladora, num primeiro momento. Mas, comece a analisar o seu comportamento. Você está sempre disponível para os outros? Você atende a todas as pessoas que te pedem alguma coisa? Você é aquela que, se tiver que deixar de fazer algo para si, para fazer pelo outro, você faz isso? E aqui eu não estou dizendo que você deva ser uma pessoa má, que você não deva ajudar o próximo, não é nada disso. Mas existem situações em que você se deixa de lado para colocar as necessidades dos outros na frente das suas. Quem aqui se identifica com isso? Por isso que talvez, quando você fale assim, não, eu não sou uma pessoa controladora, você tem que analisar o comportamento que você tem. Porque, claro, o controle vai garantir que as coisas saiam de acordo com o que você imagina que é o certo, que é o correto, para aplacar o quê? O medo que você tem. Como Edivânia colocou aqui novamente muito bem. O controle esconde o medo, no caso dela, o medo de ficar sozinha. Qual é o medo que está por trás desse excesso de controle? E aqui a gente tem que olhar para a nossa infância, a gente tem que olhar para aquilo que passou. Talvez lá na tua infância, como eu disse, o medo imaginário, ele é aprendido de alguma maneira, por alguma experiência que você teve, por uma série de experiências repetitivas, porque a gente aprende de duas maneiras. A Eloide gostaria de poder dividir o peso, não fazer tudo. Pois é. No teu caso, Eloide, até porque eu já conheço você, aí é uma outra situação. Talvez você não tenha essa necessidade de controle, mas talvez tenha um pouco sim. Talvez tenha um pouco sim. Então, é importante, vamos entender aqui aonde que esse controle, talvez, que você talvez não queira ter, mas você acaba tendo, mas será que você está disposta a romper com aquilo que te sobrecarrega? É uma pergunta importante para refletir. Tudo bem? Fala, Cris, seja bem-vinda, boa tarde para você direto de Roma. Então entenda uma coisa, o medo, ele é aprendido, o medo imaginário é aprendido através das experiências, e a nossa mente aprende de duas maneiras, ou por impacto emocional, quer dizer, você vive uma situação que gera uma emoção muito forte. Então, por exemplo, você, em um determinado dia, você errou, cometeu um erro no meio da sala de aula, você criança, e a professora, ela te espinafrou, ela zombou de você, todos os coleguinhas riram de você. Aquela situação para uma criança tem um grande impacto emocional. E para nossa mente, que para ela tudo é sobrevivência, aquilo fica como um aprendizado. Opa, se eu falar em público eu posso ser de uma certa maneira zombada pelos meus colegas, a professora vai brigar comigo, então eu vou me calar, eu passo a ter um comportamento diferente. E existe o outro aprendizado que é por repetição. Repetição. Todo dia você escuta a mesma frase, todo dia quando você erra tem o mesmo comportamento da mãe, do pai. Isso é importante você entender, que na tua infância muitas coisas que aconteceram, elas não simplesmente ficam apenas ali numa memória guardada. Se ela tem uma emoção, pode ser que essa emoção esteja influenciando hoje no teu comportamento. Faz sentido isso para você? Elisângela, seja muito bem-vinda, boa tarde. A Dirlene, deixa eu ler o comentário da Dirlene aqui. Caramba, ouvindo isso acredito que seja controladora. Atendo, deixo de fazer as coisas para mim, às vezes me prejudicando, mas o medo não é de ficar sozinha, e sim para que as pessoas que me pedem não. Então, mas por que então você tem esse comportamento? Existe provavelmente um medo, mesmo que não seja o medo de ficar sozinha, mas é o medo de que algo que a sua mente aprendeu lá na infância, com alguma experiência, como eu disse, ou por repetição, ou por um grande impacto emocional, faz com que você passe a ter um novo comportamento.
exemplo muito fácil de você entender. Por exemplo, imagine que você estava andando numa rua totalmente escura, à noite, e aí você tomou um grande susto, porque passou um gato na sua frente e ele fez barulho e você tomou um grande susto. A partir dali, mesmo você já adulta, se você passa todos os dias nessa rua no mesmo horário, com certeza você vai ficar mais em alerta para não tomar um susto de novo. Faz sentido? Para não ficarem mal, a Dilene escreveu aqui. Boa, Dilene, obrigado pela informação. A Dilene tem um comportamento de fazer tudo pelos outros, né, de muitas vezes colocar as necessidades dela em segundo plano para atender os outros, para que elas não fiquem mal. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Dilene, com a minha experiência de hipnoterapeuta. Como era o ambiente na sua casa, na tua infância, relação dos pais, relação entre os irmãos? Era um ambiente de paz e tranquilidade. Igor Erkovitz, meu grande amigo, seja bem-vindo. Um ambiente de paz, tranquilidade, de amor? Ou era um ambiente tenso, talvez de brigas? Como era esse ambiente? A gente precisa investigar a nossa infância olhando para ela como adulto que nós somos hoje. Porque a gente muitas vezes releva aquilo que aconteceu na nossa infância, dizendo o seguinte: não, hoje eu entendo, eu compreendo que mamãe era assim, que papai era assim, blá, 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 entendo. Maravilha. Só que o problema é que existe uma emoção lá dentro, ativa com você. E essa emoção, ela, quando, digamos, existe um gatilho hoje na tua vida, faz com que você mantenha o mesmo comportamento. Então, essa resposta da Dilene aqui, tenso de brigas. Imaginei, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque sabe que tudo que a Dilene, criança, a menina, eu vou falar aqui, a menina de 5 anos de idade, ela queria, era paz. Era um ambiente calmo e tranquilo, não é, Dilene? Era tudo que essa menina queria. Só que ela não tinha isso. Então, qual é o aprendizado? Se eu controlar toda a situação, se eu organizar tudo, ninguém vai brigar. É simples, não é? Se eu arrumar tudo, se eu resolver todos os problemas, se alguém tiver algum problema, eu vou lá e resolvo, ninguém vai brigar, vai ficar todo mundo feliz. Esse era o desejo de quem? Da criança. Da Dilene lá de 5 anos, de 6 anos, de 3 anos. Por quê? Imagina um impacto emocional para uma criança vendo, por exemplo, os pais brigando todos os dias ou em várias situações. É claro que ela não quer viver aquilo, porque aquilo assusta. Imagina para aquela criança ver provavelmente as duas pessoas que ela mais ama e se sente segura brigando. Isso gera o quê? Uma incerteza. Será que eu vou ser cuidada? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ficar bem? Porque a criança, ela não tem o que a gente chama na hipnoterapia de fator crítico, a consciência crítica, que hoje você tem. Hoje você olha lá para a menina ou para uma criança e fala, não, é uma situação dos pais. Mas a gente não olha para o impacto que aquele ambiente teve no nosso desenvolvimento. A Dilene, é o que peço hoje, paz. Pois é. Por quê? Porque você, na verdade, está vivendo, e nada de errado em você pedir paz, viu, Dilene? Nada de errado. Mas o problema é que quando você se coloca disponível o tempo todo, se colocando em segundo, em terceiro, quarto plano, apenas para que todo mundo fique em paz e aí se sobrecarregando, isso é um problema para você. Porque a nossa vida só muda quando a gente se coloca como prioridade. A nossa vida só muda realmente quando a gente olha e fala o seguinte, eu vou ser prioridade da minha vida. E às vezes, para isso eu vou ter que dizer não. Alguém vai ter um problema e eu vou falar, puxa, eu não posso te ajudar agora. Porque eu tenho algo que é muito importante para mim.
Só que esse medo de que aquelas brigas lá do passado, da casa, da família, dos pais, tudo aquilo mexe com a emoção que ainda está aqui. Então qual é a solução? Você precisa ressignificar aquilo que você viveu a partir do quê? A partir de quebrar, desativar a emoção. Porque essa emoção, esse medo, está ali ativo. Então quando alguém chega para você e fala, Dilene, por favor, eu tenho um problema aqui. Aí você fala assim, puxa, mas hoje eu tenho, sei lá, eu tirei o dia de folga para mim porque eu estou muito cansado, estou trabalhando pra caramba. Que pensamento que vem? Puxa, eu vou ajudar. Eu não quero que essa pessoa fique mal. Porque se ela ficar mal, talvez ela brigue. E aí você está conectando inconscientemente a dor da menina à sua realidade de adulta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui. Paula, seja bem-vinda. A Priscila também por aqui. A Sandra Frota, maravilha, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui, Eloide escreveu, peraí, deixa eu botar os óculos. Eu entendo meu pai, não tenho mágoa dele, mas não suporto um homem machista. Mais ou menos, nenhum homem, ninguém não manda mais em mim. Perfeito. E aí ficou, claro, esse aprendizado. Por isso que tudo que a gente vive na infância tem um grande impacto na nossa vida. Então, por exemplo, o conflito que talvez hoje você tenha, Eloide, é com o comportamento do teu filho, que é um comportamento que talvez se assemelhe ao comportamento do teu pai. E esse é um grande conflito. Por isso que você acaba muitas vezes não tendo domínio sobre as suas emoções em determinadas situações. É por isso que a gente precisa mais do que nunca dominar as emoções, aprender a dominar as emoções, a ter o que eu chamo de blindagem emocional. Por quê? Porque quando vem uma emoção como a raiva, o medo ou a tristeza, eu consigo dominar essa emoção para que ela não influencie aonde? No meu comportamento. Para que eu possa tomar uma decisão ou sustentar uma decisão de maneira racional. Como eu venho dizendo, as melhores decisões são as racionais. São baseadas em fatos, em evidências. Quando você toma uma decisão baseada na emoção, a chance dessa decisão não ser boa para você ou você se arrepender dela é gigantesca. É gigantesca. Faz sentido isso para você? E a gente tem que tomar cuidado para diferenciar também controle de organização, ok? Organização é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Você ser uma pessoa organizada, porque isso vai te trazer clareza. Mas, muitas vezes, isso está escamoteado ali porque tem um controle atrás disso. Então, controle é diferente de organização. Controle é totalmente diferente de organização. Faz sentido? Então, a gente precisa também compreender que talvez hoje você optar por seguir controlando tudo e todas as circunstâncias para que aquela dor da tua infância ela não volte, ela está tirando de você o presente, a vida no aqui e agora. Quantas coisas que você tem deixado de fazer por você, inclusive construir a sua vida de coragem. Oi, Bianca, a sua vida de coragem, que é a vida que é boa para você. Oi, Marcílio, porque você não tem tempo para si, porque você não consegue ter energia, inclusive, para fazer as suas coisas. Muita gente que, por exemplo, chega para a mentoria Coragem, que é a minha mentoria, para ajudar pessoas a voltarem a agir e tudo mais, elas chegam exaustas, emocionalmente, fisicamente e mentalmente também. Por quê? Porque elas estão equilibrando 20 pratos ao mesmo tempo. E isso é humanamente impossível. Você talvez até mais jovem conseguiria manter isso por mais tempo, mas o tempo ele é implacável com todos nós. Claro que a gente pode se cuidar e a gente deve se cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso sono, que é a coisa mais importante que você deveria cuidar. E eu estou falando isso porque eu estou aprendendo isso
muito mais agora do que lá atrás. O sono é fundamental. Você precisa compreender que se você não se colocar e não colocar limites, as pessoas vão continuar, de uma certa maneira, te explorando. Oi, Lucas, seja bem-vindo. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, eu uso muito e ela às vezes machuca. Mas você precisa descobrir, e é através dos limites que você vai colocar para as pessoas e para as circunstâncias, se você realmente era amada ou apenas útil. Porque no momento que você coloca um limite, a pessoa que, digamos, foi limitada, ela vai estranhar, porque ela estava acostumada com você dizendo sim e amém para tudo que ela fazia. No momento que você coloca um limite, é aí que você vai ver se você é amada ou era apenas útil para essas pessoas ou para essas circunstâncias. E não se assuste se você descobrir que você não era tão amada assim e que você era mais útil. E é onde você precisa ter blindagem emocional, domínio das suas emoções, para você sustentar muitas vezes uma decisão de dizer não, de botar um limite para essas pessoas. Porque infelizmente você talvez seja útil para aquilo que ela precisa. E você se acostumou a isso por conta o quê? Dessa ferida emocional lá da infância. É o medo de ficar sozinha, é o medo da briga acontecer de novo. E é por isso que eu quero que todo mundo fique bem. Claro que eu quero que todo mundo fique feliz, porque se todo mundo ficar feliz, não vai existir o quê? Briga. E se não existe briga, não me machuca, não existe mais aquela tensão. Muitas crises de ansiedade, inclusive, elas começam, sabe aonde? Nesse cenário que a Dirlene falou aqui de brigas na família. De brigas através de gritos, quebra-quebra, agressões. Porque ali se instala um aprendizado, olha, eu tenho que ficar em alerta, porque senão pode acontecer uma briga aqui. E aí você não consegue descansar. Eu tenho, entre vários atendimentos que eu já fiz de hipnoterapia, tem um que é muito emblemático para mim, que era uma pessoa que ela tinha uma insônia com hora marcada. Você já teve insônia com hora marcada? Acho que todo mundo, né, de uma certa maneira. Mas assim, era sempre 1h35 da manhã que ela acordava. E na maioria das vezes ela não conseguia dormir. Tomava remédio, fazia reza, chá, e ela não conseguia. E ela só voltou a dormir bem depois que a gente fez o processo de hipnoterapia. Por quê? Porque a gente descobriu que existia uma espécie de alarme, de um alarme, de um relógio instalado nela desde a infância. Por quê? Porque 1h35, ou por volta desse horário, normalmente era a hora que o pai chegava em casa bêbado. E o pai chegava bêbado, não chegava, digamos, um bêbado comportado. Era um bêbado que fazia barulho, que brigava, que gritava, que jogava a louça no chão. Imagina isso para uma menina de 3, 4 anos. Aquilo, lembra, a tua mente quer sobrevivência. Ela quer garantir sempre a tua sobrevivência. Então, ela programa você para acordar, para ficar o quê? Em alerta, para você não correr risco. Porque vai que o pai vem para cima de você. Então eu já fico lá em alerta. Faz sentido isso? Então, talvez, dentro aí da sua história e da sua vida, oi Carmen, oi Fana, você precisa deixar esse controle para você realmente construir a vida que você quer. Porém, não basta você apenas falar. Querer é o começo, eu quero desapegar desse controle, eu não quero mais controlar tudo, eu não quero ter essa responsabilidade que eu tenho hoje. Mas talvez você tenha que entender por quê, qual é o medo que você tem se você deixar de controlar. Qual é o medo imaginário que foi criado e aprendido pela sua mente que faz você permanecer
com esse comportamento, esse padrão de eu faço tudo para todo mundo, eu quero deixar todo mundo feliz e contente, eu quero evitar qualquer tipo de conflito. E aí o problema é que você além de se sobrecarregar, você vai se calando muitas vezes. E quando você se cala demais, isso começa o quê? A te incomodar. A te incomodar. Isso faz com que você muitas vezes comece a ter um conflito interno. E isso vai infelizmente somatizando e pode chegar a uma doença, por exemplo, física. Porque de tanto você engolir, oi Márcia, seja bem-vinda, você somatiza isso. E aí quando vê você tem um problema físico. Então antes que você chegue nesse ponto, tome a decisão, tenha a coragem de começar a mudar essa vida que você tem. Comece a colocar os limites. E talvez sozinha você não vai conseguir, por quê? Porque essa emoção está ativa, peça ajuda. Procure alguém que vai te ajudar a desativar essas emoções. Para quê? Para que você possa sustentar a decisão que vai te manter mais leve, livre desse padrão. Esse padrão, ele vai continuar te adoecendo, controlar tudo. Parece que te dá a certeza de que as coisas não vão sair errado, mas vamos pegar de novo a frase do Epiteto. Algumas coisas dependem de nós e outras não. A maioria das coisas nós não temos controle. É uma ilusão você achar que você pode controlar tudo. Existem diversas circunstâncias que a gente não controla. O que a gente pode controlar de verdade, na realidade? Oi, Ana. A gente pode controlar os nossos pensamentos, a gente pode controlar os nossos sentimentos e as nossas ações. Mais nada. A vida é imprevisível. A vida é totalmente imprevisível. Não deixe a sua vida ir embora porque você está ali com um comportamento que te adoece por conta lá de uma ferida emocional da infância. É muito triste você pensar dessa maneira, continuar vivendo dessa maneira, porque a vida é um sopro. Essa semana, de verdade, uma notícia, um acidente me mexeu muito comigo. E só reforçou isso que eu penso a respeito, né, da vida ser breve. Porque a cada dia é um dia a menos. A filosofia estoica, ela é muito clara nisso. A cada dia é um dia a menos. Eu não sei se você viu um acidente que teve na rodovia Fernão Dias. Num lado da pista vinha um caminhão que estava carregando outro caminhão. E esse caminhão que não deveria estar circulando ali, ele estava fora, digamos, do padrão, porque ele estava carregando um outro caminhão, então a altura excedia os limites da pista, bate numa passarela e a passarela desmorona. Você viu isso? E ela desmorona em cima de um carro que estava um filho e uma mãe, que estavam indo viajar. E infelizmente os dois morreram. Olha como a vida é breve, a vida você não tem controle das coisas. Tem dias que a gente não sabe se vai ser a última vez que você vai viver bem, que você vai comer uma refeição. Você precisa botar um senso de urgência na mudança da tua vida. Você precisa botar esse senso de urgência. Eu sei que o que eu estou te falando é pesado, mas é para mexer com você. Coloca um senso de urgência nessa mudança de vida, nessa mudança de comportamento. A vida do jeito que está, ela não pode ser normalizada. A vida que você está vivendo hoje, talvez sem alegria, uma vida difícil, travada, ela não pode ser normalizada mais. Você precisa botar urgência, senso de urgência, para você se preparar, reconstruir a coragem que você tem aí, e aí mudar a sua vida para valer. Faz sentido isso para você? Oi Elza, seja bem-vinda.
Coloque urgência na sua vida, porque a vida é um sopro. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã, pode ser que eu não esteja daqui a uma semana. Por quê? A vida é um sopro. A vida é um sopro. Aproveite, faça valer todos os dias da sua vida a partir de agora. Dê um sentido para a sua vida. Não deixa mais as coisas simplesmente para depois. Não deixa a sua vida para depois. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Volto amanhã ao meio-dia em mais uma live Vida de Coragem, para que a gente possa refletir, falar sobre coragem, medos, e eu te vejo amanhã. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.